o melhor jogador em campo, Carlos Eduardo Tim. Quem foi? Bessa, pra mim teve alguns jogadores que se destacaram no Vila Nova. Pra mim, o Nilson Júnior fez uma boa partida, fez o gol. É um jogador que vinha sendo muito criticado. Pedro Bambu, mais uma vez, e onde coloca o Pedro Bambu, pra mim ele tem rendido muito com a camisa do Vila Nova. E os dois volantes. Ali o Arthur Rezende, que tá jogando mais como volante, já tinha feito no meio de semana uma grande partida, mas eu vou ficar o melhor em campo, na minha opinião, com o Dudu. Para mim, mais uma vez, fez uma grande partida, como vem jogando esse Dudu. E hoje, mais uma vez, o meio campo do Vila, para mim, foi o que fez a diferença no Clássico a favor do Vila Nova. Então, para mim, o melhor em campo, eu vou ficar com o Dudu. O Vila Nova venceu para a felicidade da Ana Moura lá em Trindade, para muita gente que está comemorando. Quem foi o melhor jogador em campo? A eleição aqui no Sistema Sagres segue com você, Evandro Gomes. Para mim, sem dúvida nenhuma, o Dudu. Um gigante em campo. Os 3 jogadores do meio-campo do Vila foram disparados, os 3 melhores. Bem que a zaga também segurou, o Nilson teve a favor dele o gol, mas incansável o Dudu, tanto na tomada de bola quanto na armação de jogadas. Dudu. José Carlos Lopes, também quero saber de você, melhor jogador em campo após esta vitória do Vila Nova, 2-1, o Vila venceu o Goiás. Fala José Carlos Lopes, que chega também aqui no Futebol da Sagres. Então, o Dudu fez uma grande partida, o Arthur Rezende também jogou bem, mas achei que o Nilson Júnior fez a diferença. Ele fez o gol que deu a tranquilidade para o time do Vila Nova e ainda defendeu muito. Às vezes espanou muito, deu chutão para o lado. Então achei que o zagueiro, muito criticado, e com razão, quando ele foi criticado, hoje elogiado, para mim, recebe o meu voto de melhor jogador em campo, Nilson Júnior, o melhor da partida. A partir de agora, as atuações coletivas, Carlos Eduardo Tim, como foi o Vila Nova? Para mim, o Vila foi superior, fez por merecer realmente a vitória diante do Goiás. Já no primeiro tempo, foi um time mais organizado dentro de campo, Bessa, um time que propôs mais o jogo. O Goiás tinha ali a proposta de se defender, o Vila não. O Vila foi para cima, atacou, não criou tantas oportunidades, mas quando chegou em algumas delas, teve boas possibilidades de fazer o gol. Teve uma logo no início do primeiro tempo com o Pedro Bambu. O Thiaguinho errou um gol incrível, saiu praticamente cara a cara com o Tadeu, chutou para fora. Depois veio o gol, falha defensiva do sistema do Goiás ali na bola parada, cobrada pelo Celcinho. O Nilson Júnior no segundo pau fez o gol. Veio o segundo tempo. Aí, um erro grave da arbitragem, o lance com o Pedro Júnior, falha do Fábio Sanches. Pedro foi melhor, foi esperto. Pedro que não vinha fazendo uma grande partida, mas foi decisivo ali, que ele roubou a bola. Aí veio o erro da arbitragem, a falta foi fora da área, o Wilton marcou o pênalti. Pedro bateu muito bem. Depois disso, o Vila controlou muito bem o jogo. O segundo tempo, o Vila procurou buscar os contra-ataques, o Goiás foi perdendo as pernas e o Vila fez um jogo tranquilo. No final do jogo, para mim também um erro bobo do Donato ali, fez um pênalti inocente, e aí o Vila sofreu um pouquinho no final do jogo. Mas no resumo, no contexto geral, o Vila foi mais time, jogou melhor e por isso mereceu a vitória, mesmo tendo um gol de forma errada pelo Wilton Pereira Sampaio, marcando aquele pênalti ali que não existiu, mas se a gente analisar o contexto do jogo, o Vila foi mais time. E aí, José Carlos Lopes, vamos para o outro lado do clássico. E como é que foi a atuação do Goiás nessa derrota 2-1, Lopes? Fraca como sempre, né? Um time que tem poucos recursos técnicos. Foi dominado pelo Vila Nova no primeiro tempo, sofreu o gol, mais uma falha do sistema defensivo, jogando com 3 zagueiros, e o Goiás ainda assim tomou o gol, bola lançada, fácil na primeira trave, ninguém tirou, ela foi para o meio da zaga, ninguém tirou, e no segundo pau o Nilson Júnior apareceu como elemento surpresa e fez o gol. Terminou melhor o Vila Nova. Segundo tempo, aí tem um erro grave que prejudicou o Goiás, porque se não houvesse o segundo gol do Vila Nova, certamente o Goiás não seria tão afobado, teria mais tranquilidade para buscar o gol de empate. E aí, o gol do Vila Nova, o segundo, já com 3 minutos, através do Pedro Júnior, com um pênalti inexistente. A falta seria perigosíssima, poderia sair o gol de falta, mas não foi marcada a falta, foi o pênalti. Quando você marca um pênalti inexistente e sai o gol, é um prejuízo enorme. Então o Goiás, que corria atrás para empatar o jogo, passou a correr para tirar uma diferença de 2 gols. Então foi um pênalti que fez a diferença, sim. Foi um erro grave, gravíssimo do Wilton Pereira Sampaio. A tranquilidade que ele deu antes da partida, ele não conseguiu manter na partida. Muito nervoso, observou o Evandro Gomes já lá no começo da partida. Hoje segurou uma bola estranhamente, o Goiás queria bater a falta e ele segurou a bola. Então, erro gravíssimo
do árbitro FIFA Ailton Pereira Sampaio interferiu no marcador. E o Goiás já tem poucos recursos técnicos. Correndo contra o 2-0 ficou pior ainda. Mas a vitória do Vila Nova poderia ter sido limpa se não fosse o Ailton Pereira Sampaio, até porque o Vila Nova, até quando fez seu segundo gol, era melhor do que o Goiás. O Goiás precisa melhorar muito mesmo, para ficar mais ou menos. O Lopes já falou também sobre a atuação do Ailton Pereira Sampaio e eu quero a sua avaliação sobre a atuação da arbitragem, sobretudo dele. O Ailton Pereira Sampaio, foram marcados 2 pênaltis e o Goiás reclama, o lance foi claro. O Fábio Sanches, ele derruba o Pedro Júnior, mas fora da área. Sua avaliação, quero saber de você, Evandro Gomes. Bom, primeiro é que o Ailton foi pedido por todo mundo, como árbitro FIFA, né? Então foi escalado que tinha de melhor, apenas o Vilarinho não estava na escala para esse jogo. Como eu falei no começo, o Ailton mostrou uma situação e ele parecia um pouco ali nervoso, ou então na tentativa, nervoso não, porque ele é um árbitro FIFA, acostumado a apitar Libertadores, não vai ficar nervoso num clássico Vila Nova e Goiás que não está decidindo nada. Mas eu acho que foi mais uma tentativa dele de colocar ordem na partida. Pegou, chamou a atenção do policiamento quanto a um possível comportamento inadequado dos dirigentes do Vila Nova à esquerda da tribuna. Depois, ele foi para os 2 bancos. Cartão amarelo num jogador do Goiás, o Henrique, cartão amarelo num jogador do Vila Romário. Depois, ele chamou os 2 treinadores também, olho no olho de cada um, e explicou qual era a situação dele. Mas até ali ele estava com o jogo controlado dentro de campo, sem maiores problemas. Ele estava vendo mais problemas fora de campo, porque o jogo também não exigia. Primeiro tempo dele, para mim, foi uma arbitragem boa, exceto esse problema, que eu não sei. Eu acho que quando você chama atenção é que alguém está fora do normal. Então não vou reclamar disso, não. O primeiro tempo dele ótimo. Segundo tempo, os cartões que ele aplicou no primeiro tempo bons, bem aplicados. Segundo tempo, a questão do pênalti a 4 minutos. Quando você vê pela televisão na primeira câmera, ele assim impresso nitidamente dentro da área. Mas quando a televisão faz aquela linha que para, aí você observa que realmente foi antes dali de pisar na área. Você tem direito até pisando na área, teria que ser dentro da área. E o que a televisão mostra, a não ser que alguém mostre de outro ângulo que me permita mudar de ideia. Mas concordo que ali foi um pouquinho fora da área. Então ele errou nesse ponto, pênalti marcado para o Goiás absolutamente claro, né? Não tinha nem o que reclamar. E quanto ao lance que ele deu uma falta fora da área e não a outra na sequência, ali eu entendi, ele apitou antes da jogada seguinte. Na primeira falta ele estava em cima do lance, já apitou ali. Então não adianta se seguiu a jogada, não tinha mais vantagem porque o jogo já estava parado. Então foi bem também. A rigor, para mim, a arbitragem dele peca nesse lance do pênalti ali, dentro ou fora da área. Pareceu para todos nós, fora da área. Só isso.